Olá! Vamos começar agora a nossa revisão da aula sobre os minerais. Os minerais se diferem de todos os outros nutrientes que a gente estudou até agora, dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, das vitaminas, porque os minerais eles são compostos inorgânicos. Isso significa que nenhum ser vivo consegue produzir esses minerais. Então, todo mineral que existe dentro do nosso corpo, ele veio exclusivamente através da alimentação. A alimentação de produtos de origem animal, que vão comer vegetais, que possuem, os minerais, e através, é claro, dos vegetais, que pegam esses minerais através do solo. A gente tem bastante mineral dentro do nosso corpo, cerca de 4% do nosso peso corporal ele vem dos minerais, dos diversos minerais que a gente tem no nosso corpo. E esses minerais têm diversas funções dentro do nosso organismo. Ele tem as funções de regulação osmótica, ou seja, eles regulam a quantidade de água que entram e saem dentro da nossa célula, dentro dos nossos tecidos, dentro do nosso corpo. Eles também vão dar estrutura para o nosso corpo, então eles fazem parte do osso, fazem parte de membranas celulares, então eles fazem parte da estrutura do corpo. Elas são cofatoras de diversas enzimas, então elas vão ativar enzimas para que as enzimas possam ter funções, e os minerais também fazem transporte de compostos, ajudam a fazer transporte de uma série de compostos. Cada mineral ele tende a ter algum com uma função um pouco mais específica, mas de uma forma geral, os minerais acabam tendo uma dessas 4 funções. O primeiro mineral que a gente viu foi o cálcio. O cálcio ele é o mineral mais abundante que a gente tem no nosso corpo. Cerca de 99% desse cálcio que a gente tem, ele está na forma ou de osso ou de dente. E os outros 1% ele vai estar ali para desempenhar reações dentro da célula. As funções do cálcio, então como eu já comentei, ele faz parte do osso, do metabolismo ósseo, e esse metabolismo ósseo ele vai depender de 3 células diferentes. A primeira são os osteoblastos. Os osteoblastos eles têm a função de fazer a matriz óssea, e essa matriz óssea a gente já estudou lá na aula de vitamina, que ela é feita a partir da vitamina K, da proteína GLA, que é dependente da vitamina K, e essa proteína GLA, ela tem alta afinidade com o cálcio. Então os osteoblastos secretam essa matriz óssea e começam a depositar cálcio nessa matriz, e com isso começa a crescer essa matriz óssea. Quando esse osteoblasto ele fica preso na matriz, ele não consegue mais secretar essa proteína GLA, mas ela consegue depositar mais cálcio, então ela vai pegando mais cálcio e vai depositando. Quando isso acontece, esse osteoblasto ele passa a se chamar osteócitos. Então o osteócito é o osteoblasto que não consegue mais secretar a matriz óssea, mas tem essa função de depositar minerais, depositar cálcio no osso para o osso crescer. E a terceira célula de importância no metabolismo ósseo são os osteoclastos, que eles têm essa função de secretar ácidos e secretar também enzimas, e a função desse ácido, dessa enzima, é degradar o osso, retirar esses minerais para passar o cálcio, então, do osso para a corrente sanguínea, para o cálcio ser utilizado dentro do nosso corpo. E para onde o cálcio ele vai, qual outras funções que esse cálcio tem dentro do nosso corpo. Então ele tem a função de coagulação sanguínea, então o cálcio vai participar da ativação da protrombina em trombina, e a protrombina ela é uma proteína solúvel e a trombina é uma proteína insolúvel. Então essa protrombina para trombina, proteína solúvel para proteína insolúvel, ajuda a formar os coágulos para parar as hemorragias, então para fazer o estancamento do sangue. Lembrem também que essa trombina, essa protrombina em trombina também é dependente de vitamina K, mas o cálcio também vai ajudar nessa transformação da protrombina em trombina.
O cálcio também tem a função de transmissão nervosa. O cálcio é que permite que as vesículas contendo os neurotransmissores se movimentem para o terminal do axônio. Uma vez que essa vesícula se funde à membrana do neurônio, ele libera então os neurotransmissores na fenda sináptica. O cálcio também ele precisa para fazer contração muscular. Então a contração muscular também ele é dependente para fazer a ligação da actina à miosina. Então o músculo, né, o cálcio ele fica retido dentro do retículo sarcoplasmático. Então quando a gente precisa fazer alguma contração muscular, esse cálcio sai desse retículo, sai desse estoque interno dentro do músculo e ele vai interagir então com o complexo actina-miosina para facilitar então o deslizamento, facilitar a contração muscular. E o cálcio tem a função também de ser cofatora de uma série de enzimas. Então o cálcio ele ativa uma série de enzimas como a óxido nítrico sintase, a glicogênio sintase e a piruvato carboxilase, a piruvato desidrogenase e a piruvato quinase. Então o cálcio também ele atua numa série de ativação de enzimas importantes dentro do metabolismo. Então não é só estrutura, só osso, mas o cálcio tem outros papéis dentro do metabolismo intracelular. A deficiência de cálcio ela é chamada de raquitismo, que ela é dada em crianças. Então é quando você tem uma má formação óssea, então o osso ele fica mais frágil, justamente porque não tem tanto cálcio ali, e esse osso ele começa a não sustentar, ele não aguenta o peso corporal dessa criança. Então esse osso ele tende a dobrar com o peso. Então são crianças que têm pernas dobradas, né? O osso ele fica dobrado para dentro ou para fora, tá? Fica arqueada a perna justamente porque a perna não aguentou o peso corporal porque ele estava fragilizado. Tem também a deficiência causa tetania, que são problemas de contração muscular, já que o cálcio ele é imprescindível para fazer a contração muscular. Sem o cálcio, você tem fraqueza, então você tem tetania. Em adultos, a falta de cálcio ela causa osteopenia, então quando eu tenho mais saída de cálcio do que entrada, então eu começo a ter pequenos poros nesse osso e se essa falta de cálcio, essa deficiência se prolongar, essa osteopenia ela pode evoluir então para uma osteoporose. Então o osso fica muito, muito poroso e ele quebra com uma maior facilidade. Ainda parece que a deficiência de cálcio ela causa obesidade. Isso ainda está começando a ser estudado, mas há indicativos que quando se tem uma dieta deficiente em cálcio, você tem uma maior facilidade de ganhar peso corporal, uma maior facilidade de estocar gordura, então ganhar peso, né, de engordar. Isso porque a menor quantidade de cálcio no sangue, ele vai estimular então o paratormônio, o hormônio da paratireoide, que a gente já viu mais ou menos um pouquinho isso lá na aula de vitamina D, né, estimula então a produção, a ativação da vitamina D para fazer maior captação de cálcio no intestino, né? Então para aumentar a quantidade de cálcio. E esse aumento do paratormônio vai fazer também aumentar a quantidade de cálcio nos adipócitos. E o excesso de cálcio nos adipócitos, ele estimula o depósito de gordura. Então o paratormônio, que ele é liberado, que a gente viu lá na aula de vitaminas, que ele tem essa função para ativar a vitamina D, para a vitamina D ir no intestino delgado e fazer a gente absorver mais cálcio, esse mesmo paratormônio vai fazer uma maior entrada de cálcio nos adipócitos. E com isso você tem uma maior atividade do adipócito, então como você tem um maior estoque de gordura, então você acaba engordando. Mas esse mecanismo, como realmente isso funciona, ainda está sendo estudado, precisa de mais estudos para chegar à conclusão. Mas parece que isso acontece. E a toxicidade, ou seja, o maior consumo de cálcio do que a necessidade, ele começa a ter deposição de cálcio em tecidos moles, rins, pulmão, então você começa a ter a calcificação de tecidos moles e, se isso acontecer no rim, você tem o aparecimento então de litíase renal, que ele é popularmente conhecido como pedra no rim. O segundo mineral que a gente viu foi o fósforo, que ele é o segundo mineral mais abundante do nosso corpo, ele perde só para o cálcio.
E a maioria do fósforo, assim como o cálcio, ele se encontra também nos ossos, mas proporcionalmente ele tem menor quantidade. Enquanto você tem cerca de 98, 99% do cálcio do corpo está no osso, o fósforo você tem cerca de 85% do fósforo do corpo, ele está presente na estrutura óssea. O resto ele está para desempenhar diversas outras funções do nosso corpo. Então, o fósforo ele tem essa função de mineralização óssea, da mesma forma que funciona com o cálcio. Inclusive, a vitamina D, ela também vai estimular uma maior absorção intestinal do fósforo e uma menor excreção renal do fósforo. Então, quando eu tenho deficiência de cálcio, eu acabo absorvendo mais fósforo também, e vice-versa, já que esse metabolismo ósseo ele é o mesmo. Então, ele acaba interferindo tanto no cálcio como no fósforo. O fósforo ele faz parte do material genético, da estrutura do material genético, então ele estabiliza o DNA, estabiliza o RNA, então ele faz a ligação entre uma sequência, né, de par de base e um carboidrato, né, dependendo se é uma desoxirribose ou uma ribose, se é um DNA, um RNA, você tem o fósforo ali para fazer essa ligação, para dar uma estrutura melhor para o DNA e para o RNA. Então você tem o fósforo ali. Claro que todo mundo lembra que a função do fósforo também é dar energia, né? Você tem a molécula de ATP e a quebra da adenosina trifosfato, do ATP, em ADP mais fósforo inorgânico, isso gera energia. Então, o ser humano utiliza essa quebra da ligação de fósforo como meio energético. Você tem também o ATP-CP, né, a creatina fosfato, que ela também é uma molécula que armazena energia, porque ela tem um fósforo ligado ali. Essa creatina fosfato a gente vai ver mais na disciplina de nutrição esportiva e como é que funciona o metabolismo energético nos diferentes tipos de atividade física. Então a gente vai estudar nas disciplinas mais para frente. O fósforo também funciona como mensageiro secundário, já que o AMP cíclico, né, a adenosina monofosfato, ela é um mensageiro secundário dentro da célula. Então ela funciona como mensageiros, várias reações bioquímicas, e algumas delas vocês já devem ter estudado em bioquímicas, outras vocês vão estudar na disciplina de nutrição e metabolismo, então como funciona esse metabolismo secundário dentro de uma célula. Mas quem faz essa sinalização secundária dentro da célula, um dos compostos é o adenosina monofosfato, o AMP cíclico. A gente tem também o inositol trifosfato, que ela é uma molécula de mensageira secundária na liberação de cálcio intracelular, como eu já comentei no cálcio. Então, quando o cálcio precisa sair do retículo sarcoplasmático, ele precisa ser estimulado, e um dos compostos que trabalham nessa estimulação, ela é o inositol trifosfato. Então, você tem o fósforo presente ali para fazer esse estímulo secundário. O fósforo faz parte de estrutura, ele está presente nas membranas celulares, né? Então os fosfolipídios das membranas, ela tem essa função estrutural, então é fosfolipídio, lipídio mais fósforo, e o fósforo também ele tem a capacidade de se tornar ácido ou básico, então ele é utilizado no sistema tampão do nosso corpo. A deficiência do fósforo ela é rara, isso porque diversos alimentos contêm fósforo na sua composição, e a homeostase do fósforo também ela é muito boa. Então, quando a gente teoricamente entra numa deficiência, a gente tende a excretar muito menos. Então, como essa homeostase ela é muito boa, os sinais e sintomas da deficiência de fósforo elas são bem raras. E a toxicidade também é rara, pelo mesmo motivo onde o controle homeostásico do fósforo ele é muito bem regulado. Então, se a gente tem um excesso de consumo, a gente tem um excesso de liberação desse fósforo, então os sinais de toxicidade ela é bem raro aparecer. Então, normalmente acontece em pessoas que têm problemas renais mais sérios, que aí não consegue fazer a filtração, não consegue excretar uma série de compostos, aí sim você pode começar a surgir alguns sinais e sintomas. O magnésio ele é o quarto mineral mais abundante do nosso corpo e ele é o segundo mineral mais abundante no meio intracelular.
O magnésio ele também faz parte do metabolismo ósseo, então tudo que foi falado, estudado na questão do metabolismo ósseo para o cálcio, para o fósforo, ele também serve para o magnésio. Mas o magnésio ele tem uma menor participação na quantidade, em porcentagem, ele está menos presente quando comparado do cálcio e do fósforo. Então, o magnésio, ele tem, além da função óssea, ele tem outras funções no meio intracelular. Entre essas funções que ele tem em tecidos não ósseos, né, em tecidos moles, tecidos que não são ossos, ele tem a função de dar estabilidade. Então, o magnésio ele estabiliza a membrana celular, então ele ajuda a dar uma estabilidade às ligações da membrana do fosfolipídio, e o magnésio ele também estabiliza a molécula de ATP. Então, aquela molécula de adenosina trifosfato, né, que a gente usa como moeda energética, como molécula energética, os 3 fósforos presentes ali, eles são estabilizados pelo magnésio. Então, você tem adenosina, 3 fósforos e um magnésio que está presente ali para estabilizar esses grupamentos fosfatos. Além disso, o magnésio ele tem função de cofator de uma série de enzimas. Enzimas envolvidas na síntese energética, na síntese proteica e também no metabolismo de DNA. Tanto para fazer síntese de DNA como para fazer degradação de DNA. Você tem também enzimas que são dependentes de magnésio para ter a sua ativação. A deficiência de magnésio ela é rara, isso porque o magnésio ele é encontrado com certa facilidade tanto em alimentos de origem animal como em alimentos de origem vegetal, mas quando acontece a deficiência você tem um pior do quadro de diabetes. Na verdade, como o magnésio ele faz parte do metabolismo da insulina, você acaba tendo então uma maior resistência, uma menor ação da insulina, então acaba dando ou piorando o quadro de diabetes. A falta de magnésio também causa desativação da tiamina pirofosfato e também acaba piorando o quadro de osteoporose, já que a ativação da vitamina D, que a gente já viu na aula de vitamina, ela é dependente do magnésio. Então, a ativação da vitamina D, ela é dependente de enzimas que são dependentes, né, tem como cofator o magnésio para serem ativadas. E a toxicidade é rara porque o corpo ele tem um excelente controle de homeostase do magnésio, então quando a gente consome o excesso, a gente elimina sem muitos problemas. O próximo mineral que a gente estudou foi o ferro. O ferro, ele não faz parte do metabolismo ósseo, né, que diferente dos outros minerais que a gente estudou até agora, e ele tem a função principalmente de fazer parte da hemoglobina e da mioglobina. Ou seja, o ferro ele tem tanto na hemoglobina como na mioglobina a função de fazer transporte de gases, transporte do gás oxigênio e também a saída do transporte do gás carbônico dentro do nosso corpo. O ferro também ele tem uma característica que difere ele dos outros minerais que a gente estudou até agora, que ele tem 2 estados de valência. Ele tem no seu estado ferrosa e ele pode estar na sua forma férrica. Na sua forma ferro 2+, que é o estado ferroso, e o estado de ferro 3+, que é o estado férrico. E isso vai impactar diretamente como o corpo vai absorver e como vai metabolizar esse ferro. Nos alimentos, o ferro ele pode ser encontrado na sua forma M, ou seja, ele está preso dentro de uma estrutura proteica, que é chamada de M, e é encontrada então na hemoglobina e na mioglobina. Então, essa estrutura M, esse ferro M, ele só é encontrado em alimentos de origem animal, já que os vegetais não têm hemoglobina nem mioglobina. Esse ferro M, ele tem uma característica de ser muito mais absorvível, muito mais fácil de ser absorvido do que o ferro não M. Então, os alimentos de origem animal, eles são excelentes fontes de ferro justamente por causa do ferro M. Você tem uma maior absorção desse ferro. Agora,
O ferro não M é o ferro encontrado em alimentos de origem vegetal, e ele tem a característica de ser menos absorvido comparável com o ferro M. E o ferro não M, ele encontra-se em dois estados. Ele pode estar no seu estado ferroso, que ele tem a característica de ser encontrado em menor quantidade nos alimentos de origem vegetal, mas ele é mais absorvido do que o férrico. Já o férrico, ele é mais abundante nos alimentos de origem vegetal, mas ele é menos absorvido que o estado ferroso. Então, o ferroso, ele está em menor quantidade, mas se absorve mais comparado com o férrico, e o férrico, ele é mais abundante no alimento de origem vegetal, mas ele é menos absorvido. Isso porque o ferro férrico, ele é um ferro que ele fica, digamos, insolúvel. Ele reage com mais facilidade a outros compostos, formando estruturas ou formando novos compostos que não são absorvidos. Então, você acaba não absorvendo esse ferro. O ferroso, ele é um ferro mais solúvel, então ele reage menos e com isso você acaba absorvendo melhor esse ferro. Uma forma de você, então, melhorar a absorção de ferro dos alimentos de origem vegetal, por exemplo, em dietas vegetarianas, é colocar compostos que são chamados de quelantes, que são compostos que vão se ligar a esse ferro e vão facilitar a absorção desse ferro. Um desses compostos, por exemplo, é a vitamina C. A vitamina C, ela tem a capacidade de deixar o ferro na sua forma ferrosa, então ela vai proteger esse ferro e não vai deixar esse ferro se tornar férrico no processo digestório. Então você vai aumentar a quantidade de ferro absorvido. Então é importante colocar em dietas suco de laranja, suco de limão, acerola, camu-camu ou qualquer outro alimento que tenha o ácido ascórbico, porque essa vitamina C ela vai facilitar a absorção do ferro não M. Outros ácidos também, como o ácido cítrico, o ácido lático, ele também facilita a absorção do ferro, porque ele deixa o ferro da dieta no seu estado ferroso. A função do ferro, eu já comentei, então ele tem a função de transporte de gases, então está presente na hemoglobina e na mioglobina, e também o ferro ele tem, justamente pela sua capacidade de se manter em dois estados de valência, então de estar no seu estado oxidado e no seu estado reduzido, o ferro ele é utilizado na cadeia de transporte de elétrons, lá no final dos métodos bioquímicos de obtenção de energia. Então a gente tem a via glicolítica, a gente tem o ciclo de Krebs e todo o NAD, todo o FAD gerado vai para a cadeia de transporte de elétrons e quem vai pegar o elétron do NAD do FAD, passar pelos citocromos, são então compostos que têm ferro. Então ele vai pegar e vai passar justamente porque o ferro tem essa facilidade de estar em dois estados de valência. E também o ferro faz parte das oxigenases, que são enzimas que adicionam oxigênio em compostos. Então, para fazer síntese de novos compostos. Por exemplo, a conversão do triptofano em niacina, que a gente estudou na aula de vitaminas um pouco, a primeira reação ela é realizada por uma oxigenase. Então, você precisa do ferro para fazer, então, essa transformação do triptofano em niacina. A deficiência de ferro ela é chamada de anemia ferropriva, que ela é uma anemia microcítica hipocrômica, ou seja, microcítica, as hemácias ficam pequenas, ficam micro, e hipocrômica, elas ficam menos coradas, elas transportam menos gases, elas ficam, digamos, menos vermelhas. E os sintomas da anemia ferropriva são cansaço, então justamente porque você tem problemas na obtenção lá na cadeia de transporte de elétrons, de síntese de ATP, e também de transporte de oxigênio, que ele é importante também, já que o oxigênio é o aceptor final desses elétrons que são transportados para fazer a síntese de ATP. Então você tem, digamos, menos ATP, a pessoa fica mais cansada.
Você tem problemas neurológicos porque você tem problemas na degradação de alguns neurotransmissores, como o GABA e também a dopamina. Então isso mexe com o cérebro. Dá palidez e em crianças podem gerar então problemas cognitivos, se essa anemia se estender. A toxicidade do ferro ela é rara, ela só acaba sendo apresentada em pessoas que têm doenças genéticas, que aí você vai ter então a hemacromatose, que é esse acúmulo, esse excesso de ferro no corpo, que ele começa então a se depositar nas articulações. Além disso, o ferro ele é altamente tóxico para o nosso corpo, por mais bizarro que possa parecer. Então, o excesso de ferro ele é tóxico para o corpo, você pode ter falência de diversos órgãos justamente por causa desse acúmulo de ferro que vai ter. O próximo, o mineral que a gente estudou foi o zinco. O zinco ele é encontrado em todos os tecidos, né, em todos os órgãos moles do nosso corpo e também em fluidos corporais. E ele é encontrado principalmente na parte intracelular do nosso corpo. A função do zinco, ele tem a função então, de coenzima. Então, o zinco tem essa função de ativar diversas enzimas do nosso corpo, enzimas que fazem parte do sistema tampão, enzimas que fazem parte da conversão de álcool para aldeído, por exemplo, a conversão da vitamina A, a conversão do retinol, que é um álcool, em retinal, que é o aldeído, para ser utilizado, por exemplo, nos processos visuais. Você precisa de uma enzima para fazer essa conversão, e essa enzima ela é dependente de zinco. O zinco também faz parte de enzimas que estão presentes, fazem parte do sistema antioxidante do nosso corpo. E a gente vai ver isso numa aula específica de antioxidante, como é que funciona, por que é antioxidante. O intuito é falar dos antioxidantes dos alimentos, mas eu vou citar também os antioxidantes enzimáticos, né? Já que eles fazem parte de todo um sistema dentro do nosso corpo. Enzimas também que são digestórias, então as colagenases são enzimas que são dependentes de zinco, são enzimas que degradam colágeno, elas são dependentes de zinco para ser ativadas, e o zinco também é coenzima de enzimas. Na verdade, o zinco ele faz parte da ativação de algumas regiões do DNA. Eu citei na aula de vitaminas, quando a vitamina A e a vitamina D tem locais específicos que eles se ligam no DNA. Para fazer essa ligação, você precisa ter o zinco presente ali para que essa ligação ocorra. Então, o zinco também ele é um cofator dessa ativação do DNA. Outras funções que o zinco vai ter, ele tem a função estrutural. O zinco também ajuda a fazer a estabilização de fosfolipídios. Ele faz parte do metabolismo de macronutrientes, então o zinco ele vai ajudar na secreção da insulina pelas células beta-pancreáticas, então todo o metabolismo de carboidrato, até de proteínas e lipídios que são dependentes de insulina, você tem o zinco presente ali, então a deficiência de zinco vai ter deficiência de liberação de insulina pelo pâncreas. O zinco também faz parte do paladar. O zinco ele faz parte da gustina, e a gustina ela é uma proteína que está envolvida na percepção de sabor. Então, para sentir sabor, eu preciso do zinco ali. E também na imunidade, já que o zinco ele faz parte, ele atua na diferenciação das células T do sistema imunológico. A deficiência de zinco. Você tem retardo no crescimento, já que ela faz parte de uma série de enzimas presente ali no crescimento. Como faz parte de membrana plasmática, também da insulina, então você precisa do zinco para fazer a divisão celular apropriada. Então, para crescer, precisa ter divisão celular. Na deficiência de zinco, você vai ter então retardo do crescimento, justamente porque você tem uma divisão celular inadequada. A deficiência de zinco também causa hipogeusia, que é deficiência de percepção de sabor.
Deficiência também na função imune, já que faz parte da diferenciação das células T, e também de síntese de proteínas, já que o zinco está presente ali na ativação do DNA para síntese de RNA mensageiro. O excesso do zinco, ele só ocorre em suplementação, né? E os sintomas são gosto metálico, então começa a sentir um gosto metálico, câimbras abdominais e problemas no metabolismo do cobre. Isso porque o cobre e o zinco, eles competem pela mesma metaloproteína, né, uma mesma proteína de armazenamento e transporte dentro da célula. O cobre, tem até maior afinidade, essa proteína tem até maior afinidade ao cobre do que o zinco. Mas, como na dieta a gente acaba consumindo mais zinco do que cobre, se a gente comer o excesso de zinco, a gente vai armazenar menos cobre, vai absorver menos cobre, aí você vai ter, então, problemas no metabolismo, nas funções que o cobre vai ter, já que ele vai ocupar todo o espaço dessa metaloproteína, que é uma proteína que se liga com o metal. Falando do cobre, o cobre ele tem uma característica bem parecida do ferro, que ele também tem dois estados de valência. Ele tem o seu estado cobre+, que é o seu estado cuproso, e o cobre 2+, que é na sua forma cúprica. E justamente, assim como o ferro tem essa capacidade de estar na forma reduzida e na forma oxidada, o cobre também é utilizado em uma série de reações químicas, em uma série de enzimas, onde se necessita oxirredução, que se necessita transporte de elétrons. A função do cobre, ele tem a função na ceruloplasmina. A ceruloplasmina ela é uma proteína que faz transporte de cobre pelo corpo. Além de fazer o transporte de cobre, a ceruloplasmina ela vai ajudar na absorção do ferro. O ferro ele precisa mudar o estado de valência dele para ele sair do meio intracelular para o meio extracelular. E quem vai ajudar esse ferro a alterar o seu estado de valência é o cobre. Então, a proteína que faz a saída do ferro da célula, ela tem cobre ali, justamente porque o cobre vai ajudar o ferro a alterar o estado de valência dele. A ceruloplasmina também ela é moduladora de fase aguda em processos inflamatórios. Então, em processos inflamatórios agudos, a ceruloplasmina está ali como para começar a mediação desse processo inflamatório. O cobre faz parte da SOD, da superóxido dismutase, que é uma enzima antioxidante. Então, uma enzima bem importante no sistema antioxidante do nosso corpo, que eu já comentei que a gente vai estudar em aulas mais para frente. E o cobre faz parte de oxidases, enzimas que podem causar oxidação, oxirredução, como o citocromo C. O citocromo C ele está presente lá no final da cadeia de transporte de elétrons. Então é ele que vai fazer ele que vai dar o elétron da cadeia de transporte de elétrons para o oxigênio, para transformar o oxigênio em água. Então esse citocromo C que faz então essa passagem de elétron para a água é o citocromo C que tem cobre na sua composição. A aminooxidase ela faz oxidação de grupamentos amina, principalmente da histamina e da dopamina. Então eu preciso do cobre ali. E também da lisioxidase, que essa enzima ela tem função de entrelaçar proteínas do tecido conjuntivo, principalmente do colágeno e da elastina. Então, eu entrelaçando o colágeno e também a elastina, eu tenho uma estrutura mais estável. Tanto o colágeno quanto a estrutura e a elastina ela ficam mais estabilizadas. Então, ela tem uma melhor estrutura. Então, para que isso ocorra, eu preciso, então, da lisioxidase, que vai fazer isso, e a lisioxidase é ativada pelo cobre. A deficiência de ferro, ela causa anemia ferropriva, ou seja, ela causa deficiência de ferro, ela vai interferir no metabolismo do ferro no corpo.
Isso porque para a saída do ferro do enterócito eu preciso do cobre. Se eu não tiver cobre, eu não consigo retirar o ferro de dentro do enterócito e passar ele para o sangue. Então eu vou ter anemia, vou ter falta de ferro no corpo, então eu vou ter anemia ferropriva. Nesse caso, não adianta eu dar suplemento de ferro, porque esse ferro ele não vai ser absorvido, porque ele não vai conseguir sair do enterócito. Então eu preciso dar cobre para curar a anemia ferropriva. Também causa neutropenia, que é um número de neutrófilos menor, vai dar hipopigmentação da pele, então a pele fica mais branca, não fica tão corada, e problemas ósseos também, justamente porque você vai ter problemas na formação da matriz óssea. Isso porque a matriz óssea, que é secretada lá pela proteína GLA, né, faz parte da proteína GLA, que é dependente de vitamina K, essa matriz óssea ela tem também colágeno e tem elastina. Se eu não tiver cobre, eu não tenho um colágeno nem uma elastina bem estruturada. Então eu vou ter problemas de formação de matriz óssea, que vai ter menos depósito de cálcio e dos outros minerais, né, de magnésio e também de fósforo, que faz parte do osso, e com isso eu vou ter então um osso mais fraco. Então eu vou ter uma osteoporose, né, se isso for a longo prazo. E toxicidade também só é encontrado em pessoas que não conseguem excretar o cobre, então é só em doenças genéticas. O próximo mineral que a gente estudou foi o selênio. O selênio ele tem a característica que, como ele faz parte da mesma família, lá da tabela periódica, do enxofre, o selênio ele pode substituir o enxofre em alguns compostos, como na selenometionina e na selenocisteína. E o selênio ele tem a função no corpo de fazer parte da glutationa peroxidase, que ela é também uma enzima antioxidante, que a gente vai ver em outras aulas. O selênio faz parte da iodotironina 5' desiodases, que é a enzima que faz a conversão do T4 em T3, ou seja, é a enzima que ativa o hormônio tiroidiano, né, o hormônio T3, o hormônio tiroidiano. Então, para ter essa ativação do hormônio tiroidiano, eu preciso do selênio. E o selênio também faz parte de diversas selenoproteínas, proteínas que contêm selênio na sua composição. E entre as funções dessas diversas selenoproteínas, tem as selenoproteínas que fazem o armazenamento de selênio no nosso corpo. Tem as proteínas que têm esse poder de ser antioxidante, então tem a função de ser antioxidante. Você tem selenoproteínas que têm a função de chaperonas, e as chaperonas têm a função de dobrar as proteínas, lá da estrutura secundária para a estrutura terciária. Então, quando a gente estudou proteínas, você tem a estrutura primária, e conforme você vai ter a interação, né, entre os aminoácidos, você tem a estrutura secundária, e conforme você tem a formação da estrutura secundária, você começa a ter um enovelamento, né, a formação de uma estrutura bem definida, e quem faz essa estrutura são as chaperonas. As chaperonas ajudam a proteína a se dobrar, a fazer a sua estrutura terciária. Então, a falta de selênio vai ter, então, a síntese de proteínas defeituosas. Então, você vai ter uma série de problemas no corpo por falta de proteínas. E também tem outras chaperonas que fazem uma exclusão das proteínas que não estão bem dobradas. Então, as proteínas que não foram bem confeccionadas, elas são quebradas também por enzimas que dependem de selênio, para aquela proteína não ficar ocupando espaço ou para ter uma função que não deveria ter, já que ela não está na sua forma adequada. A deficiência é rara. Na verdade, a deficiência só foi descrita ao longo do tempo em 2 cidades da China, que verificou que o solo onde essa população tirava sua alimentação, né, era mais porque é uma sociedade que era um pouco mais tribal, então era uma sociedade que comia o que plantava. Esse solo onde essas pessoas moravam era um solo pobre em selênio, então os alimentos também eram pobres em selênio. Então
essa deficiência foi descrita nessas populações. E também foi descrita há muito tempo atrás em pacientes que tinham nutrição parenteral total sem selênio. Vocês vão estudar em outras disciplinas, principalmente dentro das disciplinas de nutrição clínica, que a gente tem 3 vias de introdução de alimentos para dentro do corpo. A primeira é a via oral, né? É a via que a gente come o alimento, mastiga, engole, então é a via oral. A segunda via é a via enteral. A via enteral, ela é por sonda. Então você vai pôr uma mangueirinha, que normalmente ela é colocada no nariz, e ela vai para o estômago, então é uma sonda nasogástrica, ou vai para o intestino, uma sonda nasointestinal. Então você põe um alimento, transforma um alimento líquido, coloca, por exemplo, numa seringa, e coloca nesse canalículo, e ele vai direto para o estômago. Normalmente essa dieta enteral são para pessoas que têm problemas de mastigação ou de deglutição. Então, se são pessoas que se engolirem um alimento, ela pode engasgar ou ir para o pulmão. Então você coloca nesse canalículo. E a terceira via é a via parenteral, que é direto na veia. Então você não vai colocar alimentos que precisam ser digeridos, você vai colocar nutrientes e direto na veia desse indivíduo. Então, pacientes que estão em dietas parenterais totais, ou estavam em dietas parenterais totais, isso aconteceu antigamente, esses pacientes apresentaram deficiência de selênio. Hoje, essas dietas parenterais, até as enterais, ela é toda equilibrada, então hoje não se encontra mais essa deficiência. A toxicidade de selênio é somente na suplementação. Então você vai ter problemas na síntese proteica, porque o selênio ele vai começar a interagir ao invés do enxofre. Então o selênio vai substituir o enxofre ali nos aminoácidos, na proteína, e existe uma interação que ela é muito importante lá na proteína, que ela é uma interação de pontes de sulfeto, que são pontes, interações que ocorrem entre 2 enxofres de 2 aminoácidos diferentes. Se eu não tenho enxofre, eu não tenho essa ponte, então eu vou ter proteínas que não vão estar bem dobradas. Então eu vou ter o excesso de enxofre, o excesso de selênio, substitui o enxofre nessas proteínas, então eu não tenho proteínas bem dobradas. E eu também posso ter danos no fígado. Os próximos minerais que a gente estudou foram os eletrólitos, e os eletrólitos são o sódio, o cloro e o potássio. Então esses 3 minerais, eles são considerados eletrólitos. Isso porque uma das funções que eles vão ter dentro do nosso corpo é da manutenção da pressão osmótica, ou seja, eles regulam a quantidade de água que entram e também a quantidade de água que sai de dentro da célula, e também vão controlar a quantidade de água dentro do corpo. Então, eles vão atuar na filtração dessa água pelos rins. Vão fazer esse equilíbrio hídrico no rim, e também eles têm a função do equilíbrio ácido-básico no corpo. O cloro, além das funções, né, de eletrólito, o cloro ele tem a função de digestão, então ele ajuda na digestão, ele faz parte do ácido clorídrico, e o ácido clorídrico ele vai ajudar na digestão, ele acaba causando desnaturação de proteínas e também ativação de algumas enzimas digestórias, e o pH ácido promovido pelo ácido clorídrico também ajuda no controle da carga microbiana que possa vir dos alimentos. A deficiência do cloro é rara, porque a fonte alimentar é o sal de cozinha, e então a gente até consome mais sal do que deveria. Então a fonte de cloro na dieta ela é bastante ampla, vem principalmente do sal, né, do sal de cozinha. E a toxicidade não tem relatos pelo excesso de ingestão de cloro, porque consegue se excretar sem muitos problemas. O segundo eletrólito é o sódio, e o sódio ele tem, além das funções, né, vistas aqui, ele tem a função de transmissão dos impulsos nervosos. Então o sódio ele ajuda na despolarização do neurônio, então ajudar a fazer o impulso nervoso. O sódio também estimula a ação muscular, então justamente para a célula ficar despolarizada, o sódio está presente ali para fazer a contração muscular.
O sódio faz parte de transporte de substância através do transportador ativo, que é conhecido como bomba sódio-potássio. Então, para fazer a absorção de compostos da dieta ou até dentro do corpo para poder entrar substâncias para dentro da célula, é preciso da bomba de sódio-potássio. Então, preciso de sódio para fazer transporte. E o sódio, ele tem participação na absorção da glicose no intestino delgado. O sódio, ele vai se ligar ao transportador de glicose, lá na borda basolateral, vai mudar a conformação desse transportador, e esse transportador ele vai ter uma maior afinidade à glicose. Então, para a gente poder absorver glicose da dieta, eu preciso de sódio também. Então, esse transportador ele vai transportar do lume intestinal tanto glicose como sódio, porque o sódio vai, digamos, ativar. Esse mecanismo aqui a gente vai ver na disciplina de nutrição e metabolismo com muito mais detalhes, como esse processo funciona. A deficiência de sódio ela é muito rara, justamente porque, assim como o cloro, a fonte alimentar, que é o sal de cozinha, a gente consome mais do que deveria. Então a gente acaba tendo um maior consumo do que realmente necessita. Então a deficiência, de sintomas de deficiência é rara. Mas a toxicidade, diferente do cloro, o excesso de sódio dá sim a hipertensão arterial sistêmica, que todo mundo popularmente conhecido como pressão alta. Mas o termo correto é hipertensão arterial sistêmica. O que é a hipertensão? O sódio ele tem essa função, voltando aqui, de equilíbrio hídrico. Ou seja, se eu tenho um meio que ele é rico em sódio, ele por osmose vai puxar mais água para dentro desse meio. Ou seja, se meu sangue é rico em sódio, tem muito sódio no meu sangue, o sangue vai puxar muita água para fazer parte do sangue. Com isso, todos os compostos que o sangue transporta vão ficar mais diluídos. E o coração tem que bater com mais força, por assim dizer, para que esses nutrientes, o gás, o oxigênio que está sendo transportado, possa chegar até os órgãos. Então essa pressão alta, essa hipertensão, ela é ocasionada justamente porque o sangue fica mais diluído. Vocês vão estudar lá na disciplina de farmacologia que, por exemplo, um dos medicamentos que se dá para pessoas com hipertensão são diuréticos, justamente para você eliminar essa quantidade de água que está presente no sangue, que está diluindo o sangue. Então, para você diminuir a pressão. Então, você diminui a diluição do sangue. E o terceiro, eletrólito, que é o potássio. Então, além daquelas funções que os eletrólitos têm, o potássio tem a função de ajudar ao funcionamento normal da célula, também para fazer transmissão neural, juntamente com sódio. Então, a saída de potássio, entrada de sódio dentro da célula, você tem então a despolarização dessa célula. Então, o potássio ajuda na transmissão neural, na contração muscular, ele vai ajudar na despolarização das células. No tônus vascular também, e no transporte ativo, na bomba de sódio-potássio. A deficiência de potássio causa a alteração do batimento cardíaco, então ele vai ter a questão da despolarização, problema de despolarização, e a toxicidade você tem paralisia muscular. Porque como você tem excesso de potássio, esse potássio não vai sair, ou mesmo que ele saia, você não consegue fazer esse desequilíbrio entre sódio e potássio, então você não tem despolarização. Sem ter despolarização, o músculo não contrai. Então, paralisia muscular. E o neurônio também. Tanto o músculo como o neurônio não vão ser despolarizados, justamente pelo excesso de potássio do meio intra e do meio extracelular também. Outro mineral que a gente estudou foi o iodo. O iodo ele foi descoberto na correlação do surgimento de uma doença que foi chamada de bócio, que é o aumento da tireoide, e justamente por causa dessa função no corpo, já que o bócio foi um problema de saúde pública, dentro do sal de cozinha, no sal de cozinha é obrigatória a suplementação de iodo, já que o sal ele é um alimento que ele é amplamente consumido em qualquer região do Brasil,
né? Então qualquer cultura brasileira, né, norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, consome sal. Ele é barato e ele faz parte de cesta básica. E também, independente da classe social, também se consome o sal. Então, o governo obriga todo fabricante de sal de cozinha a iodar o sal de cozinha para evitar o bócio. A função do iodo é que ele faz parte dos hormônios tiroidianos. A tiroxina, que é o hormônio inativo, né, o hormônio T4, ele tem 4 iodos na sua composição, e o hormônio ativo, que é a triiodotironina, que é o hormônio T3, que é o hormônio ativo, tem 3 iodos na composição. Então a tireoide fabrica a tiroxina e joga para o corpo, na corrente sanguínea. Quando um órgão precisa utilizar esse hormônio tiroidiano, ele vai captar e vai ativar esse hormônio. Então esse hormônio ativo, ele vai agir lá no DNA, então ele vai se ligar em algumas regiões do DNA, fazendo que eu tenha maior síntese de RNA mensageiro, e com isso então eu tenho maior síntese proteica. O hormônio tiroidiano, ele estimula a taxa de metabolismo basal, então deixa a pessoa mais ativa, por assim dizer, faz ter um maior consumo de oxigênio, justamente porque a taxa de metabolismo basal ela é maior, você tem uma maior produção de calor e estimula o crescimento. Então a criança, o adolescente precisa do hormônio tiroidiano para poder crescer. O que é uma taxa de metabolismo basal? Vocês vão estudar em outras disciplinas. Mas, só para resumir, é a taxa que é a quantidade de energia que o corpo gasta quando ele fica em repouso. Então, quando ele fica em repouso, é o mínimo de energia que o corpo precisa para se manter vivo. O coração bater, pulmão respirar, o cérebro desempenhar as funções básicas. Então, qual é o quanto de energia o corpo gasta para fazer essas funções básicas? Isso é chamado de taxa de metabolismo basal. Então, esse hormônio tiroidiano aumenta a taxa de metabolismo basal. Então, estimula o crescimento. A deficiência, ela causa o bócio. Então, o bócio, ela nada mais é do que o aumento da tireoide, da glândula tireoide, que acontece quando eu tenho menos T4 circulando no corpo, isso vai estimular o cérebro a produzir mais o hormônio tireotrófico, que é o hormônio que estimula a síntese do T4. Se você não tem iodo, você não tem produção de hormônio. Então, essa falta de T4 estimula o cérebro a produzir mais hormônio tireotrófico, que, por sua vez, não vai ter hormônio T4, então vai ter uma maior estimulação, ou seja, essa tireoide vai ficar muito estimulada. E com isso ela começa a aumentar de tamanho pela sua hiperestimulação. Então ela aumenta de tamanho porque ela foi hiperestimulada a trabalhar, justamente porque tinha uma deficiência de hormônio dentro do corpo. Então, esse é o bócio. E você tem também a deficiência causa o cretinismo. O cretinismo é problemas na formação do cérebro do feto. E com isso, então, essa criança ela vai nascer com deficiência mental, já que o cérebro vai ter uma má formação. Essa criança ela pode ter perda de audição e pode causar mudismo, já que nós, seres humanos, nós aprendemos a falar escutando os adultos, escutando as outras pessoas. Se a gente não escuta, a gente também não fala. Então, dá mudismo, mas não é porque tem problemas de fala, é porque aquela criança não conseguiu ouvir, não conseguiu repetir o que ela estava ouvindo. E a toxicidade do iodo é rara, é só com suplementação. E o último mineral que a gente estudou foi o cromo. O cromo ele tem um papel no metabolismo da insulina. Não se sabe explicar o porquê. Sabe-se que quando você tem deficiência de cromo, você tem problemas no metabolismo de insulina. É como se você tivesse uma diabetes do tipo 2. É como o corpo tem uma resistência maior à insulina. E quando você dá cromo para esse indivíduo com deficiência, o metabolismo insulínico dele volta ao normal. Mas não se sabe por quê.
Sim, o cromo não se liga a receptor de insulina, o cromo não faz algumas estimulações até hoje, né, que se sabe, de ativação de insulina, como um mensageiro secundário, não se sabe o porquê, mas sabe-se que o cromo ele vai aumentar a quantidade de receptores de insulina dentro da célula. Então ele estimula a quantidade, mas não se sabe o porquê. Então a deficiência de cromo também só foi descrita em pacientes com nutrição parenteral total, sem suplementação, né? Não se sabia na época a importância do cromo, hoje todas as dietas parenterais têm cromo na sua composição, e toxicidade não tem relatos, né? Já que o corpo também faz uma boa homeostase desse cromo. Bom, essa aqui foi então a nossa revisão da aula sobre minerais. Lembrando novamente que essa aqui é um vídeo de revisão, muito mais detalhes foram fornecidos para vocês lá na sala de aula virtual e muito mais detalhes de digestão, absorção, transporte, alguns mecanismos de funcionamento desses minerais, vocês vão estudar em disciplinas que vão vir nos outros semestres. Essa disciplina de composição de alimentos, ela é uma disciplina mais de introdutória para vocês começarem a ter noções, né, conhecimentos básicos sobre os nutrientes que vocês vão utilizar em outras disciplinas. Lembrem que se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, coloquem lá no item específico de dúvidas que eu vou responder para vocês. E por hoje é só. Bons estudos para vocês!